Fala galera estudiosa que gosta da melhor matéria do direito, que é a matéria do direito processual penal. Julgado interessante da quinta turma do STJ foi veiculado no informativo 763, que diz respeito ao tema da competência criminal, com muita relevância para quem faz prova de concurso público e mais ainda para quem advoga. Preste atenção o que foi decidido pela quinta turma do STJ. Olha aqui. A Justiça Militar é incompetente para processar ou julgar crime cometido por policial militar que ainda esteja na ativa e pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à administração militar. Preste atenção nesse entendimento que foi fixado pela quinta turma. Não é o entendimento da terceira sessão ainda, mas é um julgado importante da quinta turma do STJ. Primeira questão. Todos esses aspectos aqui que são levados em consideração, conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à administração militar, são questões relacionadas ao artigo 9º, inciso 1, e a linhas do Código Penal Militar que dizem acerca do que é crime militar, certo? E isso é importante para fins de definição da competência da Justiça Militar. Andando um pouco mais, a gente vai ver o seguinte. Qual foi o histórico do caso? Esse caso chegou na STJ por meio de um habeas corpus impetrado pela defesa de um policial militar que foi condenado pela prática do crime de tortura majorada, o artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1 da Lei 9.455 de 97, né? Com o objetivo de discutir duas questões. A primeira delas seria a questão da competência da Justiça Estadual. Na verdade, eles sustentavam que a competência era da Justiça Militar, ou seja, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. E outra questão era uma questão relacionada à não incidência da majorante prevista, né, no parágrafo 4º, inciso 1 do artigo 1º da Lei de Tortura, que diz respeito à questão da condição de funcionário público. A gente não vai se ater à questão da majorante, mas sim à questão da competência. Qual foi a tese sustentada pela defesa? Basicamente, a defesa sustentou que a conduta atribuída ao policial militar ela teria ocorrido, né, em razão do exercício da sua função e foi contra um civil. E para a defesa, então, se aplicaria, né, o disposto na Lei 13.491 de 2017, que alterou a sistemática da competência da Justiça Militar, então trazendo, né, para a competência da Justiça Militar crimes previstos na legislação extravagante, né, desde que viessem a ser praticados por militar no exercício das suas funções, né? O que o STJ entendeu acerca disso? Primeira questão. O STJ enfrentou inicialmente a questão relacionada ao cabimento ou não de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Por quê? Porque a defesa do paciente vinha tentando, por diversas ocasiões, impetrações de habeas corpus visando discutir o tema da competência, né? Essa impetração, inclusive, se deu já numa segunda oportunidade de habeas corpus, porque já tinha sido impetrado um outro habeas corpus contra o acordo, né, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tinha entendido pela condenação do policial militar uma pena de pouco mais de 3 anos, né, de pena privativa de liberdade. O STJ entendeu o seguinte: o STJ inicialmente reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que descabe o uso de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Então, é a posição firmada pelos tribunais superiores, aquela no sentido de que não cabe habeas corpus como uma espécie de sucedâneo recursal quando você tem recurso próprio para guerrear determinada decisão, né, que foi emitida no processo penal. Porém, nesse caso, em razão da importância da dimensão de duas questões que estavam sendo levadas em consideração, notadamente a questão relacionada à competência, entendeu-se por conhecer do habeas corpus e se analisar propriamente a questão relacionada à competência. Se seria competência da Justiça Estadual ou seria
a competência da Justiça Militar Estadual. Sobre o tema da competência propriamente, o que ficou definido? A quinta turma do STJ, o ministro Joel Ilan Passonic, entendeu que ficou inconteste nas instâncias originárias que o fato foi praticado fora do exercício funcional, em momento de folga do policial militar e em contexto em que ele sequer se apresentou como policial militar. Nem mesmo o policial militar estava trajado, ou seja, estava fardado no momento da prática do crime de tortura. Por essa razão, não estaria enquadrada a situação nas disposições do artigo 9º do Código Penal Militar. E por essa razão, então, não se tem a atração da competência da Justiça Militar Estadual para o julgamento deste crime de tortura que foi praticado pelo policial militar em contexto de folga, né, não estando fardado e completamente divorciado das suas atribuições funcionais. Beleza? Qual é a importância disso para concurso público? Embora seja uma decisão turmária, penso que é uma decisão que pode ser cobrada em concurso público, principalmente nos tribunais em que se tem o Tribunal de Justiça do Estado e também o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Acho que pode ser cobrado porque existe uma especificidade. Mas para quem está na lida prática, é um julgado muito importante, porque, infelizmente, não é impossível de acontecer, situação de prática de crime por policial militar fora do contexto da sua atribuição funcional, praticando-se, por exemplo, como se deu nesse caso, um crime de tortura. Então, a competência é definida na competência da Justiça Estadual, que no caso foi o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Beleza? Vamos seguindo, segue o Moita, que aí você aprende.